Fala galera, beleza? Segundo bimestre agora vamos falar sobre o Egito Antigo, tá? A estrutura social, né, dessa sociedade aí, política, religião, economia, a cultura. Para iniciar temos que falar da importância do Rio Nilo, né, pessoal? Esse rio foi muito importante para essa civilização, né? Esse rio nascia lá no meio do Egito. O Egito, o território lá muito desértico, né? Seu trajeto, né? Muitas montanhas com gelo, e em determinada época esse gelo derretia, né? E esse rio foi muito importante para essa civilização, né? Quando derretia o gelo, a água descia para o norte e ali fazia enchente também, né? Chegava até o delta, que a gente chama, o final ali do rio, onde desemboca no mar Mediterrâneo, tá? Ali foi muito importante essa região do delta. Temos aí então a figura do governante, né? A política aparecendo aí como o faraó, a figura do faraó, que comandava tudo ali, né? Esse faraó, ele tinha uma carta na manga, né? Ele se dizia o próprio Deus na terra. Então surge aí a mistura de política com religião, tá? Surge aí um sistema chamado teocracia. Esse sistema você tem que saber pro resto da sua vida, porque vai aparecer vários outros temas ligados, né? Fazendo essa ligação da palavra teocracia, teologia, teocentrismo, né? Que é Deus no centro do universo, e aí vai, né? Então a teocracia, o que significa? Cracia é o poder e teo, Deus. Se a gente pegar a palavra e separá-la, o significado fica teo de Deus, cracia de poder. Então fica teocracia. Essa teocracia significa que o povo tinha um governante que era o próprio Deus na terra. E a gente não pode esquecer que esse poder passava de pai para filho, tá bom? A gente não pode esquecer. Essa região também era cheio de povos, né? São vários povos ali vivendo naquele local. 3150 antes de Cristo, existe uma unificação desse Egito, tá? E Menes que foi quem unificou todo esse Egito aí, tá? O Alto Egito ficava no sul do território, tá? E o Baixo Egito que ficava no norte, porque o sul, que é no mapa, né? Coloca o sul aqui, depois o norte aqui. Ele tá falando, ó, se a gente ficar assim reto, ele tá falando que o território do sul era mais alto só, tá? Por isso descia aqui a água pro norte, tá? Então aqui começava o Rio Nilo e ia descendo até lá na região norte, que era mais baixo de altura, tá bom? Beleza? E o Antigo Império, bem lá no começo, que surgem as pirâmides, são construídas as pirâmides, né? Antigo Império, depois veio o Médio Império, tá? Muitas invasões ali, e o Novo Império vem, aí surgem os hebreus, né? Um novo império aí surgindo com os hebreus, tá? Em 1250 a.C., tínhamos 3 milhões de egípcios. Era muita gente. O Egito, nessa época, 1350 mais ou menos, é uma civilização muito rica, com todos os melhores produtos que vocês imaginarem, o Egito tinha. É, né? Uma civilização muito, muito rica. E a população, o povo na época, eles faziam menção a essa riqueza, a essa sorte que eles tinham conseguido,
para um deus chamado o Amun, né? Esse deus Amun, ele tinha lá um templo para ele, né? E todo o templo era guardado por um sacerdote, tá bom? A população falando assim, a gente deve muito ao deus Amun, né? Eles eram politeístas, né? Então o que é politeísta? Você acreditar em vários deuses. Poli de muitos, teísta de deuses. Então muitos deuses, tá bom? Isso é politeísta. Monoteísta, mono, um. Teísta, Deus, um Deus só. Poli, vários. Teístas, deuses. Então, politeístas, vários deuses. Monoteísta, um Deus. Tá? Acreditavam nessa sorte a alguns deuses, mas mais o Amun, tá? Eles deixavam então oferenda nesses templos e o Amun era o que mais recebia essas oferendas, dinheiro, tudo que você imaginar da época, né? De riquezas. O que acontece com isso então? O sacerdote, ele acabava retirando todo esse dinheiro para ele. Tudo que eles davam a esses sacerdotes ali nos templos, os sacerdotes pegavam para ele. Então o que acontece? O faraó da época, né, começa a ficar bravo. Começa a ficar, mas por que esse sacerdote tá ficando com esse dinheiro e eu não tô pegando esse dinheiro aí, né? O faraó da época era Amenófis IV. Ele, irritado com essa situação, manda fechar todos os templos. E ele cria um templo só, que é o dele, né? Ele, nesse momento aí, ele vai falar que não existe mais agora. Agora só existe um Deus, que é o Atum, né? Que é ele. Então, a partir deste momento, Akhenaton, ele se denomina. Ele muda até o nome, né? Para que ele seja esse Deus aí tão cultuado, que ele vai ganhar bastante dinheiro. O que acontece? É uma civilização de muito tempo com origem de politeísmo, né? E a partir daquele momento surge ele aí, a primeira vez que se fala num Deus só na civilização, né? Aí surge o monoteísmo, tá? Ele querendo dizer que é um Deus só, ele fecha todos os templos, deixa só o dele, que é o Akhenaton. Ele vai receber todas as oferendas, ele vai ficando rico, acaba com que os sacerdotes ficando bravos, né? E se revoltando depois contra eles. Na verdade, eles chegam até a matá-lo, né? Porque eles são um povo politeístas, era difícil eles acreditarem num Deus só, tá bom? Então esse politeísmo continuou ali, né? Vigorando. E daí surge uma peça nova, né? Nesse jogo de xadrez aí, vamos dizer assim. Quem? Um adolescente, né? Tutankhamon, que era filho de Akhenaton, né? O Tutankhamon, ele assume o poder depois da morte de seu pai, né? Porque não foi aceita bem a ideia da questão do monoteísmo. Tutankhamon volta com as ideias politeístas, tá? Deixa para trás o monoteísmo. Então Tutankhamon volta, ele é esperto. Ele não quer os sacerdotes contra ele, tentando matá-lo. Então ele faz essa jogada de voltar às tradições aí. Que essa ideia monoteísta, teve um povo que gostou dessa ideia, né? E eles são os hebreus, que depois vem dar origem aí à religião que é mais seguida hoje em dia, né? A crença de um Deus só, tá bom? Lembrando vocês também que após Tutankhamon, existiu muitas invasões ali. Tiveram os assírios, os macedônicos, os persas, até mesmo os romanos
depois nessas invasões aí. Mas o que fica marcado na história é o tipo de política do faraó, né? Que seria a teocracia, né? O poder centralizado numa pessoa só, tá? E era a teocracia que era o Deus no poder. Sua economia, então, era agrícola, pessoal. Eles plantavam muita coisa ali perto do rio. Como tinham muitas plantações, podiam trocar com outras coisas que não tinham ali na sua civilização, no seu território, né? Eles trocavam por madeiras, trocavam por metais, tá? Eles também criavam animais, então eles tinham um sistema pastoril ali, né? Então ele era agrícola, era pastoril, tá? Tinha muita água. Então era uma civilização bem forte, né? Já tinha um sistema de produção, era bem mais relevante. Era uma sociedade, então, estamental, estagnada, parada, né? A sociedade estamental significa onde está, fica. Você não troca de classe social. Você é pobre, continua sendo pobre. Você é rico, fica rico. A religião egípcia, então, tinha uma forma diferente, né? Existia lá um termo chamado antropozoomorfismo, pessoal. Antropo de homem, zoo de animal, morfismo de forma, tá? Então, antropozoomorfismo significa Deus com forma de homem e animal. Então a diferença era essa. Se você der uma olhada aí nas figuras que eu vou colocar aí, você vai identificar, né? Metade gato, metade homem, metade animal, águia, por exemplo, e metade homem, tá bom? Então, dá uma olhada aí nas figuras. Então, temos aí um povo muito interessante, né? Super avançados em matemática, medicina, astronomia, as escritas, né? E hieróglifos. Um povo muito interessante aí, tá bom? Pessoal, quem gostou, deixa aí um like, tá bom? Se inscreve aí no canal, vamos continuar com as aulas. Daqui a pouco tamo junto, tá? Se cuida aí, rapaziada. Valeu, até mais.